Boa tarde. Está no ar o quarto episódio do programa Tecendo a Comunicação Sindical e Popular, um programa da Teia de Comunicação Popular do Brasil, que conta com o apoio do Núcleo Piratininga de Comunicação e da Fundação Rosa Luxemburgo. Na tarde de hoje, nós vamos aprender sobre comunicação popular. Nós vamos aprender com a juventude que está fazendo a comunicação popular nesses tempos de pandemia. Com essa juventude que tem tanto para nos ensinar, que passa um gás tremendo quando fala, quando conta suas experiências. Hoje, para mim, então, é um dia muito especial. Eu já disse para os organizadores do programa, é o dia que eu vou sentar e aprender. Então, com muito orgulho e com muita vontade de ouvi-los, eu quero convidar para vir conversar com a gente Fabiana, do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, Claudinha. Quero agradecer o convite aqui. É muito bom estar ao seu lado, muito bom estar nas atividades da TEIA, do NPC. É uma honra de ter sido convidada. Quero agradecer você pelo convite. Eu que agradeço, Fabi. Eu que agradeço você no meio de tudo que você faz, das coisas lindas que você faz, das matérias que escreve, dos filmes que produz. Você vai contar sobre eles para nós, das atividades da cozinha comunitária, que você sabe, eu sou fã. E então, por ter encontrado um tempo na tua agenda para vir conversar com a gente, para vir aqui trazer força, energia para a gente seguir essa nossa caminhada. Então, já foi Fabi. Ih, errei a ordem alfabética. Não, certinho. Então, o próximo é o Igor. A gente vai por ordem alfabética. Igor, boa tarde, Igor. Que bom ter você aqui com a gente. Muito bom estarmos juntos das brigadas populares. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite de estar aqui fazendo parte dessa conversa que vai ser muito produtivo para todo mundo, né? Para a gente poder trocar experiências e a partir dessas experiências cada um poder desenvolver dentro da sua organização a melhor comunicação possível e mais eficiente, né? Para a gente poder continuar tocando a luta da melhor maneira possível. Exatamente. Vocês fazem um trabalho muito bonito. Aliás, só vem nesse programa quem faz trabalho bonito, né? Que a TEIA é composta por movimentos lindos e por jornalistas lindas e lindos e maravilhosos. Então, na nossa ordem alfabética, o último, mas não menos importante, o queridíssimo Ronaldo. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas e a todes, né? Esse Brasil imenso, para quem está fazendo comunicação aí nos quilombos, nas aldeias, nas favelas, nas periferias, no campo. Espero que seja uma tarde proveitosa de troca, né? Daquele jeito que a gente gosta aí, sempre falando desse campo da comunicação, mas também falando também sobre como se transformar e também como mudar nossa perspectiva de mundo, né, e política a partir das nossas trocas, dos nossos fazeres. Vamos que vamos. Isso, Ronaldo. Ronaldo tem experiência em São Paulo, Ronaldo anda também pelo Maranhão fazendo umas coisas bonitas que nós não tivemos ainda tempo de conversar nós dois, a oportunidade. Exato. Mas agora eu vou saber. E a Justiça nos Trilhos vai estar com a gente aqui em outubro, no nosso programa também. É isso aí. Então, agora a gente faz a ordem inversa. Como a gente começou pela Fabi, a gente vai começar pelo Ronaldo. Ronaldo, a gente vai conversar livremente. Se no meio da fala de Ronaldo, Fabi quiser comentar, comenta, faz de conta que a gente está sentado tomando um chimarrão.
Então, vamos bater um papo. Aí, pedir para vocês falarem um pouquinho da organização de vocês, né? O que é o Desenrola e Não Me Enrola, o projeto que vocês atuam, e depois dizer como é que vocês fazem essa comunicação popular. É nessa primeira rodada. Tá bom. Vamos lá, sim? Aí a gente vai enfiando as nossas ideias, um no meio do outro, a gente vai se aglomerando virtualmente. Aglomerar, esse verbo, ele é Oh, meu Deus, a coisa mais verbo. desejada. Demais. Nunca desejamos tanto aglomerar. Nunca. Como é bom se aglomerar. E a gente tem esse gosto por viver aglomerados mesmo, nós dos movimentos, né? A gente se abraça, a gente se junta, a gente almoça agarrado, a gente vivemos aglomerados. Mas vamos voltar. Vamos lá, Ronaldo. Tá. Bom, o Desenrola e Não Me Enrola, ele é um coletivo de comunicação periférica criado em 2013, né? A gente, criado por mim e pela jornalista Thaís Siqueira, que é minha companheira, inclusive, mas o Desenrola, ele surge por uma questão estrutural na vida da juventude brasileira, que é passar boa parte da sua vida sem saber quem ela é de fato, sem saber conhecer as suas raízes, né? Sem saber a história da sua família, sem saber por que ela foi parar no Sudeste, por que a família saiu do Nordeste, sem saber por que ela não tem emprego. Oi? Não, você está falando de mim, está falando da minha história. Então, a gente, quando a gente percebe que isso é uma questão estrutural na história da juventude brasileira, a gente também percebe que não tem informação de qualidade e produzida por nós, né, na imprensa da mídia tradicional brasileira, que vai retratar esse processo histórico, como isso acontece e como nós somos afetados com isso, né? Afetados desde uma perspectiva econômica, política, de segregação também, né? Então, a partir desse momento que eu e a Thaís, a gente começa a compreender esse cenário, a gente entende que produzir um coletivo de comunicação, ele era não só uma resposta para a nossa área profissional, que era o jornalismo, mas também era uma forma da gente devolver para a periferia onde a gente morava algum tipo de incidência política por meio da informação, né? Então, nesse momento, em 2013, a gente cria um blog de uma maneira, assim, bem despretensiosa, né? Vamos contar a história da cultura da periferia. E eu acho que aí, que nesse movimento cultural das periferias, a gente entende que a arte, ela remete a um movimento, poderia comparar, por exemplo, com o dadaísmo, que vai usar a arte para poder discutir a burguesia, né, as desigualdades sociais. Então, a gente percebe que na cultura periférica existia uma discussão transversal sobre direitos humanos, sobre participação política, sobre juventude, sobre gênero, raça, classe, território, e a gente ficou maravilhado, principalmente no universo dos saraus, que a gente ia para o sarau, quando a gente saía de lá, já saía com 1000 ideias, pensando 1000 coisas, com a cabeça bagunçada. Então, esse foi um momento marcante para a gente criar o nosso blog, mas junto com o nosso blog, a gente cria também o Você Repórter da Periferia, no primeiro ano de atuação, em 2013, que é como se fosse uma escola de jornalismo, onde a gente vai discutir com os jovens das periferias da região metropolitana de São Paulo, direito à cidade, participação política, políticas públicas, né? A gente vai fazer com que esse jovem ele mergulhe na história do seu bairro, porque todo o território periférico merece ter um museu que conte a história de quem lutou para ter água, luz, energia elétrica, esgoto, saneamento, mas não é isso que acontece. Existe a hegemonia da memória no centro da cidade, né, com os grandes equipamentos culturais ali, mas nas quebradas, nas periferias e favelas do Brasil, em tantos outros territórios, não é assim que a gente assiste a presença de equipamentos culturais. Então, a gente nasce desse universo, e o Você Repórter da Periferia é um momento marcante, porque eu e a Thaís, a gente estava no 4º semestre da universidade, se não me engano, no 4º, no 5º. E a gente foi muito chocante, porque a gente não tinha uma noção do que a gente estava fazendo, não numa perspectiva, como poderia ser, pedagógica, mas numa perspectiva política. A gente não tinha noção.
Porque vêm jovens até hoje de cidades ao redor da cidade de São Paulo, né? Então, vêm jovens de cidades muito longe, que atravessam quase 50 quilômetros todos os finais de semana para ter aula com a gente em outro projeto que a gente tem, que é o Centro de Mídia Boi-Mirim, que é como se fosse um espaço compartilhado de trabalho, onde diversos comunicadores da Zona Sul de São Paulo se encontram para trabalhar e desenvolver seus projetos. Então, quando a gente percebe que a gente estava provocando isso, e a gente já está no 7º ano, movendo essa estrutura, né, desmistificando aquela pesquisa horrível que fala que a juventude é nem trabalha nem estuda, mas é uma pesquisa que não aponta, por exemplo, as políticas públicas inexistentes ou ineficazes, né, necessárias para poder assistir esse público tão importante. Então, quando a gente percebe que a gente está movendo essa estrutura, a gente fala assim, opa, peraí, o que a gente está fazendo de fato? E aí, quando a gente foi... É uma tradição nas periferias de São Paulo, os coletivos, eles fazerem aquela resposta imediata, de você dar uma resposta da ausência, né? Falta acesso à informação, vamos fazer. E aí a gente entrou num processo há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, que é de mergulhar no conceito do que a gente faz, né? A gente estudar o que a gente já vinha fazendo esses tempos todos. Então, hoje a gente tem hoje a gente tem esse portal de notícias, a gente tem a escola de jornalismo, que é o Você Repórter da Periferia. Tem o portal de notícias. O portal de notícias, o a escola de jornalismo. Isso, o Centro de Mídia Boi-Mirim. O Centro de Mídia de Boi-Mirim. E um dos mais ousados, que é o Infoterritório, que é um programa de produção de dados, que a gente vai tentar fazer uma investigação sobre temas invisíveis nos grandes centros de pesquisa, que são temas que passam totalmente despercebidos, né? E que a gente julga importantíssimo a gente trazer algumas discussões por meio de dados, que a gente sai para a rua, a gente vai entrevistar os moradores da quebrada, a gente vai conversar com eles, a gente vai fazer um questionário investigativo, a gente vai usar metodologia para analisar dados, para a gente estar trazendo algumas discussões que não aparecem no Ibope, no Datafolha, não aparece no IBGE, não aparece em outros centros de pesquisa tão importantes que norteiam a opinião pública do Brasil, né? Vamos então, daqui a pouco. Você falou coisas muito. Não, a gente está só começando. Eu quero que você fale depois desses temas aí. Que temas são esses? Que você, quando fala de quem somos nós, os que viemos para o Sudeste, né, mexe muito comigo. Eu fui buscar minha família cearense e sabe onde eu encontrei? Por essa que vocês não esperavam? São Paulo. Eu entrei em contato com uma rádio da cidade de Oroz para buscar minha família, dizendo quem era, aquela coisa toda romântica, minha família que mora no interior do Ceará, eu vou encontrar. Encontrei, na periferia de São Paulo. Que doido, hein? Quero saber essa história, Claudinho. Nossa história, quem somos nós. E outra coisa maravilhosa assim, que você falou, que eu acho que a gente tem que reforçar sempre os nossos museus, né? O Museu da Maré aqui no Rio, você chegou a conhecer? Conheci. Vocês conhecem, Fabi? Gente, a gente... Teve o lançamento. Você foi no... Nossa, que maravilha! Então, eu acho que essa é uma coisa muito, muito importante de a gente contar a nossa história e guardar a nossa memória, né? Mas antes de Ronaldo voltar para esses assuntos, essas quatro atividades que vocês desenvolvem, dá um filme, né, Fabi? Você não se anima, não, Fabi? Dá um filme. Vamos lá, Fabi. Saber. Fazer um filme em São Paulo? Isso aí é um documentário, Bora. Gente. Eu vi aqui tudo na minha frente. Igor, participa do filme, Igor? Vamos? Eu participo, eu trabalho mais com edição jornalística, algo mais curto ali, mas eu posso ter que trabalhar alguns takes ali, poder colaborar de alguma forma. E o importante é que estejamos juntos fazendo coisas Claro, juntas. Com certeza, cada um colocando sua habilidade à disposição, né? Isso. Conta para nós das brigadas, Igor. Qual a história das brigadas? Como surge? O que vocês fazem de comunicação? Claro. As Brigadas Populares, né, elas surgem em 2011 com a fusão de 4 organizações, né? Ela é uma organização muito forte em Minas Gerais, né, onde já tem
deputado eleito, vereadores, tem atuações parlamentares. Nossa, não sabia. Tem. É a primeira deputada negra eleita em Minas Gerais, né, na Assembleia, é a Andréa de Jesus, uma deputada brigadista, das Brigadas Populares. E a gente tem uma representação também na Câmara Municipal, que é da Bela Gonçalves, né? E aqui no Rio... que eu ia aprender muito nessa tarde. Pois é, a gente está presente em mais de 10 estados por todo o Brasil, né? Uma organização que cresce bastante, que tem uma metodologia que tem dado muito certo, né? De uns anos para cá. E bom, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem a nossa primeira ocupação no final de 2018, que é a ocupação da Pavuna, a Povo Sem Medo, né? Foi logo que é lançada a Frente Povo Sem Medo, né? A gente funda uma organização, a gente se junta ao povo, né, para fazer a luta pela moradia, né, e tem a nossa primeira ocupação organizada aqui no Rio de Janeiro, final de 2018. E aí foi aquela coisa, aprender muito, né, porque teve ameaça de miliciano, enfim, várias situações, né, a gente sabe quando a gente lida com uma questão tão sensível como é a questão da moradia, né, e como é pautada essa discussão, né, através da marginalização de quem ocupa, né, chamando de invasores, né, trazendo a milícia. Com certeza, a Fabi, né, tá aí deve ter mais anos que eu de luta aí com essa questão, então ela sabe muito mais que eu. Então, assim, é muito criminalizado. Então, o nosso trabalho é justamente mostrar o contrário, que são trabalhadores ali, pessoas que estão lutando pela dignidade, né, e mostrar que moradia, né, significa educação, significa saúde, e que traz várias outras lutas. Que a gente vai falar ao longo da live aí, algumas lutas que as Brigadas Populares têm protagonizado aí, né, tem ajudado a construir, que tem pautado, inclusive, a mídia, como a luta das merendas, né, o tomógrafo da vacina, né, porque a gente fez uma live com o MC Galo, que também é das Brigadas Populares. Né, uma forma de comunicação maravilhosa, né? O funk é sensacional, a gente está cada vez mais... Inclusive, nossos vídeos todos têm elementos de funk, de rap, né? Enfim, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar mais adiante. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, e depois de um ano da FICAP, a gente tem a ocupação São Januário, né, que inclusive completou 2 anos anteontem, né? A Renata Souza foi comemorar com a gente, o vereador Leonel Brizola Neto. Eu vi vencemos... você deve ter visto as fotos, né? Vencemos, inclusive, uma ordem de despejo, né, no ano passado, quando a gente já tinha decretado, através de muita luta, tem os vídeos, inclusive. Hoje, esses vídeos é o que tem mobilizado a comunidade, já que a gente não pode estar tão presente, né, fisicamente, o que dificulta muito o nosso trabalho, que é um trabalho de território, né, e a comunicação tem sido hoje fundamental para poder estar presente de forma mais intensa. Lógico que não substitui aquele trabalho de território, né, e em alguns momentos a gente teve que estar presente para distribuir cestas básicas, né, com a campanha Mesmo do Lado Estou do Seu Lado, ajudando comunidades da Barreira do Vasco. Nós temos 2 ocupações no centro também, uma na Gamboa e outra próxima à Lapa, né? Então, são muitas famílias que precisam de ajuda, muitos ambulantes, né, que precisavam de alimentos, que o auxílio emergencial não é suficiente, e que, através dessas ações, né, de cestas básicas, né, eu até anotei aqui os dados, que a gente fez uma prestação de contas, né, que foram... um total de R$28 mil arrecadados e foram quase 400 famílias, né, beneficiadas com quase 10 mil toneladas de alimentos. E foi um trabalho que a comunicação teve que estar presente a todo momento, divulgando peças publicitárias, né, a gente teve que cobrir todas as distribuições de cestas básicas. Isso foi fundamental para que a segunda rodada tivesse mais doações, né, enfim, foram muitas ações aí feitas durante a pandemia, fora a luta das merendas, né, que como as mães das ocupações todas têm filhos matriculados em escolas da rede municipal, obrigatoriamente são pessoas afetadas pela questão das merendas, né? Então, quando a gente foi ver, a gente tinha mãe presente em várias CREs, né? E isso foi fundamental também para a gente poder estar presente e ajudar na construção da luta aí das mães, né? Foram vários desafios para a gente, né? Eu até anotei aqui como foi a nossa cobertura da live do Dia das Mães, né? Então, espera só um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho a Fabi. Um pouquinho. Porque são bastante. Ultimamente,
Mas nós temos tempo. É difícil até se organizar. Quero mas, enfim, saber vamos lá. esses assuntos do Ronaldo, que ficaram pendentes. Como é que foi essa cobertura de vocês? Como é que vocês estão se comunicando? E Fabi, vamos ouvir a voz da Fabi? Claro. Oi, gente, boa tarde. Bom, Cláudia, eu tenho um prazer muito grande de falar do MTST e tenho um prazer muito grande de falar da comunicação do MTST, né? Porque, de alguma forma, eu sou muito responsável, assim, de criar e estar junto e estar nesse processo nacional de organização da comunicação. Então, para mim, é muito gostoso, é muito maneiro. Foi muito bom você estar aqui no Rio com a gente, Fabi. É um ganho para o Rio de Janeiro. Não, e é isso, eu aprendo muito com o NPC, né? Lá em 2017, né? Quando a gente se conheceu, que eu fui lá naquela salinha. A gente fazer o jornal, né? Que eu te mostrei o nosso jornalzinho. E, enfim, fiquei muito feliz também de estar construindo uma comunicação que, de alguma forma, o NPC aprova. Isso, para mim, foi muito... A gente tem que ser aprovado. Eu tenho carimbo NPC de qualidade, eu falo para as pessoas. Isso é verdade. Esse certificado ele é importante, né? Nós, né, do MTST, a gente entende que tudo é comunicação. Tudo que a gente faz é comunicação. A assembleia, né, no Gogó é comunicação. As ligações que a gente faz para comunicar sobre essas atividades, assembleias, são comunicação, mas, sobretudo, tem algumas coisas que são muito específicas de uma comunicação popular, né? Eu gosto de dizer que a comunicação do corpo a corpo, né, do estar junto, do construir junto, faz muito o movimento crescer muito. Quando eu entrei no movimento, em 2014, eu estava muito vislumbrada em pensar uma comunicação popular que não só fizesse, né, a comunicação, mas juntasse gente para construir essa comunicação. E é um desafio, né? Porque hoje, se a gente for ver, apesar de muita gente ter celular, apesar de a gente ter uma inclusão digital muito grande, a comunicação popular ela ainda está no rádio, ela ainda está na televisão e ela ainda está no impresso. E isso, para a gente, é muito forte, né? A gente teve que se adaptar e tem que se adaptar o tempo todo. Aqui todos os programas, o rádio volta com força. E eu acho que tem uma adaptação do rádio que, inclusive, na pandemia, a gente tem reafirmado isso em todos os estados que a gente está, que é o Zapcast. Descobri que tem um nome. Antes eu só falava que fazia áudio e enviava para as pessoas pelo WhatsApp. Mas esses dias, conversando com outras pessoas, a turma estava falando, não, porque eu faço Zapcast. Mas o que é isso? Eu para acompanhar vocês. Zapcast nada mais é do que um cardzinho que tem o som. Né? Você faz um vídeo, só que o vídeo é estático, e aí você tem o som do áudio. Então é como se fosse um podcast de WhatsApp. Então chama Zapcast. Eita, essa é nova para mim. Eu sabia que hoje eu ia aprender. Estou feliz demais com vocês. Zapcast. E para a gente tem sido muito interessante construir isso, porque, como o Igor falou, né, na pandemia existiu uma dificuldade muito grande de estar presencialmente nos lugares. E a gente teve uma preocupação muito grande em como permanecer e continuar fortalecendo a comunicação em si, né, o contato com as pessoas. E na pandemia a gente começou fazendo áudiozinhos com textinho pequeno para enviar para a turma no WhatsApp para tentar desmistificar as fake news, né, meio que barrar as fake news porque o WhatsApp é onde tem a multiplicação das fake news. E deu muito certo. As pessoas deram muito retorno sobre isso. E eu acho que a comunicação ela é isso também, né? Ela é a construção
de estar com o pé no barro, distribuir no formigueiro, né? Que é o nosso jornal chama O Formigueiro. Legal. E também do WhatsApp, enviando o áudiozinho, porque nem todo mundo vai saber ler, nem todo mundo vai saber se comunicar por escrito. Vocês estão usando muito o WhatsApp, então, é isso? Sim, a gente tem usado muito. Vocês também? Vocês Sim, também? a gente faz a mesma coisa, a gente bota a imagem com o espectro de áudio e o áudio correndo, exatamente isso. Faz uma arte, um espectro de áudio, bota tipo em formato de vídeo com o espectro de áudio seguindo o áudio. É bem o que ela faz mesmo, Zapcast, só que eu não dava esse nome, eu gostei do nome. Ah, você também não conhecia o Zapcast? Eu também não sabia de nome, não. Você conhecia, Ronaldo, o Zapcast? O Zapcast? Então, a gente faz aqui, a gente tem um podcast. Então, a gente não chama desse nome, mas a gente tem um podcast chamado Pandemia Sem Neurose, né? E a gente vem distribuindo um podcast chamado Pandemia Sem Neurose, que é um podcast produzido pelo Desenrola, pelo Alma Preta, pelo Periferia em Movimento e pela jornalista Gisele Brito, que tem essa proposta de ser um áudio de WhatsApp de 3 minutos no máximo. E ali a gente faz um boletim informativo falando principalmente sobre os direitos sociais nesse momento da pandemia, né? Então é bem nessa proposta. Muito analfabeto, né, Fabi? Que não consegue ler texto. Muito analfabeto que precisa realmente do áudio. Isso, né? Eu acho E até também é mais. Isso também, desculpa, foi mal. Não. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas não enxergarem mesmo, fisicamente. Não... Pelo menos a nossa turma do MTST, a gente tem muita gente que problema de vista? Tem muita gente que é idosa, né? Então aí tem. E tem uma certa facilidade também, é o que o Ronaldo falou, 3 minutos de áudio, né? 3 minutos de áudio é um textinho grande. Ninguém vai parar para ler esse textinho. Você vai colocar o áudio e vai escovar o dente, vai fazer as coisas. A juventude usa muito áudio hoje em dia, né? Uma coisa. Desculpa. Não, pode falar. Não, achei que você ia parar, desculpa. Eu acho que tem uma coisa também que é legal de trazer, assim, porque a Cláudia provocou, né? Trouxe essa questão de a gente tá nas comunicações, né? Vídeo, fazer filme, escrever. A gente do MTST, a gente tem tido um grupo que tem sido muito interessante de construir nacionalmente mesmo, porque uma preocupação que a gente tem é em como fazer a linguagem de comunicação, né? Porque às vezes a gente pensa a comunicação num texto grande, ou num vídeo X, uma foto assim, assado. Às vezes a gente gasta uma energia muito grande para ir alguém com uma câmera profissional numa atividade X e tal. E a gente tem construído internamente que, na verdade, o que vale é a comunicação feita no chão mesmo, né? No barro. Com o celularzinho, um áudio, o textinho que vai ser curto, mas vai ser direto. A gente tem pensado muito, tem se debruçado muito sobre isso, inclusive em pensar em regionalidades, né? O MTST está em quase 10 estados e a gente está nos 4 cantos. Então, a pessoa que está em Goiás, talvez, às vezes, ela tenha um formato de comunicação, de modo de falar, de modo de escrever palavra, que é diferente do Sul. Pessoas do Nordeste, a gente tem uma... Interessante. A gente tem uma turma no Nordeste que é muito da comunicação, assim, principalmente da comunicação visual, né? Do desenho, do meme e tal. E a gente tem pensado muito em como fazer, não um formato de comunicação que tenha uma linguagem só para todo mundo, mas como que a gente pode direcionar e fazer diversidades de comunicação para que as pessoas se vejam também, né? O nosso jornal, por exemplo, se propõe a colocar muita foto das pessoas nas atividades. E isso bomba, porque a pessoa vai se ver e ela vai falar, olha só, fulano, olha, eu estou aqui, a gente faz esse jornalzinho aqui no Rio, especificamente, desde que eu entrei, né? Há 6 anos. E em outros estados hoje tem também. E é incrível, tem gente que guarda o jornal que ela tá que a foto dela tá, sabe? Para depois mostrar ou para deixar guardado.
E eu acho que comunicação popular é isso, né? A pessoa se enxergar na comunicação. Sem dúvida. Vocês concordam com isso, gente? Evidentemente. Para falar, Igor, fala. Não, eu estou falando só para a gente não perder, né? A gente não mudar de assunto. A gente também fez o Vozes Populares, que é uma proposta de áudios mais longos, né? Não são de 3 minutos, são de 15, 20 minutos, justamente para o trabalhador ir escutando e indo para casa. Né? O trabalhador que pega o transporte cheio, não consegue ir sentado, bota o fone de ouvido, vai se informando, a gente vai falando a respeito do cenário de maneira bem popular, né? Então, a nossa proposta, né, é mais no sentido do trabalhador voltar para casa em um áudio mais longo. Né? O de 3 minutos a gente usa muito para dar informes rápidos, falar de algo objetivo, de uma luta, etc. Não que é só porque são maneiras de ver, porque às vezes o áudio muito longo, como o vídeo muito longo é mal visto, né? Ninguém vê, ninguém para escutar. Mas às vezes, voltando do trabalho, né, a gente apostou nisso e tem dado um pouco certo. Tem dado retorno. Vê, por exemplo, as pessoas no transporte, elas ficam vendo vídeo, né? Ficam fazendo joguinho. Então, assim, a comunicação de vocês está voltada está sendo feita pela internet. É isso, Ronaldo? Então, essa é uma pergunta interessante, né? É uma comunicação feita pela internet. O Desenrola ele vem fazendo uma cobertura da pandemia, que a gente se focou em 2 cenários. A luta por direitos, que envolve todo esse cenário de solidariedade, né, todo esse cenário de quem está lutando para mobilizar parlamentares, seja na esfera municipal, estadual ou federal, mas a gente focou nessa luta por direitos, e no outro que foi o acesso à internet, porque isso determinou de como a vida de muitas pessoas seria conduzida. E a gente percebeu que, pelo menos na cidade de São Paulo, o acesso à internet ele determina desigualdades sociais também. Como é que é? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre isso? O que vocês sabem sobre o acesso à internet nos universos que vocês trabalham, atuam? Por favor, Ronaldo, continua. Pois é, então, essa questão do acesso à internet na cidade de São Paulo é muito interessante, porque, assim, entenda que a gente mora numa cidade de quase 12 milhões de habitantes, e a gente percebe que tem 24 milhões de celulares aqui, né? E desses 24 milhões de celulares, 7 milhões, um pouco mais, são pré-pagos, e os pré-pagos a gente sabe quem utiliza, que é a população que tem menor renda, que está nas periferias e favelas. Só que quando a gente vai chegar nesses territórios, a distribuição de sinal de celular, seja internet fixa ou móvel, ela é muito, mas muito aquém do que na região central. Desenrola tem um estudo, né, da Anatel, que mostra a concentração de antenas de celular, de sinal de celular 4G, na região central de São Paulo, e mostra como é essa mesma distribuição de antenas nas periferias. Gente, é horrível, porque você mostra uma concentração de antenas na Paulista, e onde eu moro, por exemplo, que é o Jardim Ângela, a gente vai ver 5, 6 antenas, por exemplo, para atender uma população de 300 mil habitantes. Então, entenda que a internet hoje, ela determina, sim, acesso a direitos, ela determina uma desigualdade, e, principalmente, ela determina quem vai participar das decisões do país com mais qualidade ou não, né? Então, a pandemia, ela trouxe à tona várias discussões, mas para a gente não é uma novidade, né? Então, a gente teve um debate muito forte, por exemplo, no campo da educação e tal, mas para a gente não era uma novidade, porque a gente já tinha esses números, a gente já tinha feito um levantamento sobre isso. A gente tem uma parte do nosso site que vai fazer um levantamento só sobre tecnologia e periferias, e a gente já tinha mais ou menos a previsão que esse cenário ia ser catastrófico. Tanto é que a gente compreendeu que não é possível acessar o ensino remoto, né, que não dá para chamar de ensino à distância, o ensino remoto com o celular. Não é possível estudar com o celular. A usabilidade de um celular é horrível. Então, quando a gente vai pensar em direitos digitais e periferias, a gente tem uma possibilidade aí de falar que os direitos digitais ainda não chegaram nas periferias e favelas. Ainda eles não são universalizados. É o WhatsApp que chega nas periferias e favela. Eu acho que tem uma coisa aqui para complementar o Ronaldo, que é porque não basta só você pagar o pré-pago, né?
tem uma questão de dados, de dados móveis que também dialoga muito. Por exemplo, se eu quero mostrar uma matéria do UOL para alguém que tem só os dados móveis de WhatsApp, Facebook, Instagram, essa pessoa não vai acessar o link, porque ela vai perder a rede dela, a internet dela muito mais rápido. Então, além de ter essa questão de quem acessa, é o que acessa, né? Hoje, há um tempo atrás, o cara lá do Facebook fez uma reunião com as redes de Vivo, sabe? Essas reuniões com as redes de telefonia. De telefonia. Isso, que era para fazer essa parceria para que você tenha acesso, aquela coisa, né? Do você ter acesso. Quando seus dados acabam, o WhatsApp continua funcionando, o Facebook continua funcionando. Então, é quem está acessando o quê, né? Enquanto algumas pessoas têm acesso, podem acessar vídeos, podem acessar músicas, podem acessar sites básicos de informação, de blogs, né? É isso, assim, Alma Preta. Quem vai poder acessar o site do Alma Preta, né? Para fazer... Quem tem acesso ao Wi-Fi, por exemplo. Não é todo mundo que tem acesso ao Wi-Fi. Tem acesso a dados móveis. E o Facebook, você falou, quando acaba o pacote de dados, continua com o Facebook? Depende do plano. Os planos básicos são o WhatsApp. Também. Pago, não sei, não. Não. Básicos são Facebook e WhatsApp. E agora com a entrada do Instagram no Facebook e no WhatsApp, são os 3 que você tem acesso, né? Porque é praticamente o mesmo dono, é o monopólio. É o Facebook, o WhatsApp e o Instagram, então, são do mesmo dono. Assim, é da mesma organização, né? Porque não é um dono só. São do conglomerado, né, da corporação. Big Tech agora, sei lá, tem tantos nomes, né? São as corporações, mudar as corporações. Mas agora. Muito interessante a observação da Thaís, que realmente você vê que a gente está nas mãos desses grupos mesmo, né? Da Thaís, você quer dizer da Fabi, né? Isso, da Fabi, desculpa. Eu fui procurar aqui se tinha alguma Thaís. Perdão. Muito boa observação da Fabi, com certeza. Nossa, confundi. Não, mas é isso mesmo, porque a gente está na mão desses grupos mesmo que acabam até extraindo nossos dados, mas isso é uma outra discussão que a gente não precisa fazer aqui dentro. Eu acho que tem uma dimensão, gente, que eu acho que se conecta muito com o que a Fabi falou e que eu ia falar aqui mais para frente, que eu acho que não tem muita conexão com as empresas, com os grupos, mas tem uma discussão muito forte sobre política pública, que é o seguinte: enquanto a gente tem o acesso a dados de internet limitados, seja por internet fixa ou móvel, a gente também assiste a população brasileira a mudar o comportamento de consumir informação. Porque se eu só acesso o Facebook e o WhatsApp, mesmo sem internet, eu só vou consumir o que aparece ali para mim, e a minha capacidade de pesquisa, de angulação e de senso crítico, ele vai reduzindo cada vez mais. E aí está a armadilha desse tempo histórico que a gente vive. Uma mudança de comportamento da população, onde ela deixa de pesquisar informação por uma limitação estruturante, que é acesso à internet, e ela passa a receber muita coisa em larga escala e dos mesmos lugares, e uma incapacidade de filtrar, porque é tanta coisa de tanto lado, né? Então, assim, isso é um problema que, para mim, tem uma conexão muito forte com política pública, porque é universal hoje esse cenário no Brasil, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que impacta muito no nosso trabalho e que a gente aqui do Desenrola, a gente vem criando mecanismos e pesquisas para a gente apresentar propostas em relação a isso, porque esse é o cenário para os próximos anos, né? Infelizmente. Então, você vai falar ainda sobre isso. Igor, você quer comentar o que os dois falaram sobre esse assunto? Nas brigadas? Como é que vocês veem? Como é que é o acesso? A gente usa o WhatsApp, assim, você sente que é uma coisa que tem um acesso bem universal, assim. O WhatsApp, você sente né? que as mensagens chegam até o destino que a gente quer que chegue, né? A gente tem uma particularidade de duas redes sociais
né, que trabalham de forma totalmente diferente. Né? Ultimamente, infelizmente, nossas comunicações são através de redes sociais. Né? A gente não tem outra alternativa, até porque até a circulação de jornal hoje não é uma coisa considerada até responsável, né? Não seria uma ação responsável a distribuição de jornal, né, com a no meio de uma pandemia. Sim. Uma pandemia. Então, infelizmente, a gente está só preso aos jornais, né? A gente não tem recursos para ter uma rádio, que seria ótimo ter uma rádio ali, né, dentro de cada comunidade, né, onde a gente pudesse falar diretamente com o povo, né, a bem moda antiga, mas não é o nosso caso. Então, a gente tem trabalhado de duas formas, né, que é o WhatsApp, através desses zaps, né, quando a gente quer tratar de alguma luta, né, alguma coisa referente à merenda, alguma informação, a gente manda através de áudio e texto, né, por WhatsApp, e postagem no Facebook. A gente não usa muito o Instagram para organizar, né, para tentar informar o povo sobre as lutas, politizar nossas bases, né, a população das ocupações. A gente usa o Facebook, que é uma ferramenta mais tradicional, onde todo mundo praticamente tem conta, ou tem conta de um filho, de um parente, que dá para entrar. É isso. Assim, e o Instagram não. O Instagram é uma coisa que limita mesmo, muita gente não consegue acessar. E o Instagram a gente só tem rede nacional, onde a gente posta os conteúdos mais para a universidade. Enfim, são conteúdos mais de referência a lutas, né, conteúdos mais elitizado o Instagram seria, né? O Instagram é. E o Facebook é mais onde a gente toca a nossa luta. Você vai ver o Facebook das Brigadas do Rio de Janeiro, é muito diferente do Facebook da Nacional, que eu acho que a gente foca no conteúdo diferenciado, né? E no Rio de Janeiro é um conteúdo mais de organização popular, né, pautando as lutas que a gente toca, né, nas ocupações, nas merendas, etc. E você vê que hoje, né, a gente, no Rio de Janeiro, tem um público muito, muito engajado com a luta. Né? Você vê que quando a gente, por exemplo, faz uma denúncia de um presidente da associação de moradores. Ontem eu estava no Salgueiro fazendo uma filmagem para uma denúncia. Você bota ali, os moradores vêm ali, vêm denunciar, vêm participar, sabe? Vêm dar sugestões, né? E é através daquilo ali que a gente extrai informações para continuar pautando a nossa comunicação. Então, é aprendizado diário. Não está nos lugares, a gente não pauta a nossa comunicação. Eu acho que isso que você falou agora é assim uma frase. É nos lugares que a gente pauta. O pessoal Exatamente. Da Rocinha, aqui do Fala Roça, eles falaram isso em entrevista para o livro que a gente escreveu no NPC. É quando a gente distribui no jornal que a gente sabe o que está acontecendo e pega o retorno e decide o que vai ser tratado no próximo. É isso, e várias frases da gente, vários slogans saíram de comentários, saíram de frases espontâneas, né, de reações à comunicação que nós fazemos, né, a gente tem esse retorno e, a partir disso, a gente constrói novas comunicações. Então, é um aprendizado diário, é uma roda que não para de girar. Né? É interessantíssimo isso. E eu aprendo diariamente, para mim é um privilégio, né, estar dentro de uma organização que eu posso ter esse contato, né, dentro das comunidades, na Associação de Moradores da FICAP, né, essa semana no Salgueiro, na Barreira do Vasco, não na Associação de Moradores, mas nas ocupações, dentro das comunidades, e ali, né, filmando as pessoas, vendo os comentários, né, e para filmar as pessoas a gente também tem que ter uma boa relação, tem que ser íntimo, porque é muito difícil falar para uma câmera, eu mesmo estou tendo dificuldade de falar aqui em frente a uma câmera, fico nervoso. A lição da fotografia, né? Da câmera, a lição que você aprende com os fotógrafos. Muito difícil, fica nervoso mesmo. E quando a gente consegue captar momentos que a pessoa chora ali, eu já pude ter esse privilégio de pegar momentos ali, você fala, pô, ali eu conquistei a confiança dessa pessoa que está sendo entrevistada. Né? Cada nessa declaração. De chorar na sua frente. Mas aquilo é uma comunicação que a gente também faz longe das câmeras, longe daquele trabalho. Né? A gente está ali no cotidiano, não só fazendo a comunicação profissional, mas sim também ali na luta, chorando quando a gente vê uma coisa difícil, mas também vibrando junto quando a gente tem vitórias. E graças a Deus, aí, graças a Marx, ultimamente temos tido muitas. Fabi, não importa graças a quem, cada um tem o seu santo, né? Exatamente. Somos pela convivência. Claro. Então, Fabi, vocês estão diretos, né, na convivência direta. Como é que é essa história? O rádio voltou através da internet?
Eu acho que voltou através da internet, mas também ainda tem os resquícios, por exemplo, do rádio de poste, né? Ainda temos? Em São Paulo e em Pernambuco, a gente teve, acho que em Pernambuco também, a gente teve experiências de, dentro da ocupação, a gente fazer a comunicação do rádio de poste, né? Que é aquela coisa de você colocar o somzinho no poste. Em São Paulo, inclusive, a gente fez uma rádio dentro da ocupação, né? Onde tinha um espaço mesmo, um estúdio, onde a gente construía uma comunicação diária de rádio. E eu acho que é um pouco nesse sentido. Uma rádio comunitária? Era uma rádio comunitária. Eu não sei como está agora, mas há uns 2 anos atrás estava funcionando assim, chegou a pegar fogo o lugar, e aí a gente fez um mutirão de organização e tal. E tem uma coisa que é interessante, assim, o Ronaldo tocou nesse assunto da memória, né? E eu acho que para a gente tem sido muito fundamental também. Em alguns lugares a gente tem conquistas muito importantes, né? De moradia. Em São Paulo a gente tem algumas, no Ceará a gente tem algumas, e a gente tem tentado também nesses espaços preservar a memória da luta que aconteceu para as pessoas estarem ali morando naquelas casas, né? Naqueles apartamentos. E uma das nossas principais conquistas, lá de 2015, 2014 ainda, que é o João Cândido, em Taboão da Serra, em São Paulo, a gente fez um espaço que tinha fotos, um espaço que tinha uma certa... que tentava preservar aquela memória, porque é isso, assim, as pessoas conquistam as suas casas, né, conquistam o seu apartamento, e agora? Agora você fecha a sua porta e vai viver, né? Mas o quanto a gente também consegue entender, e todo o processo de luta faz com que as pessoas garantam isso na própria memória, que é aquele apartamento, aquela casa que ela conquistou, não foi só com o suor, né, naquela coisa da meritocracia, até porque a meritocracia não existe, mas foi a partir de uma luta constante do cotidiano. E o quão é importante a comunicação se reunir com a memória, né, com a historiografia, eu sou historiadora de formação, e o quanto isso, uma coisa se une à outra, né? O quanto a comunicação faz a preservação da memória. Então, a gente tem pensado muito sobre isso, como... Uma coisa sem a outra. Não tem como, não tem como. E tem sido muito interessante, assim, porque esse é um entusiasmo de toda a nossa turma, seja estar lá em Goiás, seja estar ali no Sergipe, no Rio Grande do Sul, a gente sempre pensa muito nisso, assim, como preservar essa memória da luta, porque a luta ela não acaba quando você recebe casa, né? A luta ela fica ainda mais forte, porque tem a escolinha, tem o transporte que tem que chegar, e a comunicação ela é parte disso para dar continuidade para essa construção de poder popular, né? Que acaba sendo também um horizonte. Muito bacana. Gente, eu sabia que ia ser, para mim, ia ser uma escola isso aqui hoje. Ó, a gente está com a presença aqui, agradece, de Luísa Carvalho, Bruno Alface, Aline Luz, Kátia Marco, Terra Sem Males, Francisco Pérez Levi, e Euro Mascarenhas, e outras pessoas que devem estar em outros lugares, esses eu estou vendo por aqui. Então, queria agradecer muito obrigada a participação de vocês. Eu acho que a gente está fazendo história aqui nesse momento. Vocês são muito importantes. Ouvi-los é muito importante, e saber o que vocês estão fazendo no Brasil de hoje é muito importante. Então, eu tenho certeza que esse programa vai ser visto por muita gente ao longo da semana. Mas o nosso tempo ele já começa a caminhar para o final, mas antes eu queria, antes de vocês fazerem livremente as suas considerações finais, falando aquilo que vocês quiserem falar sobre a comunicação, eu queria...
o que é importante, se é a cobertura, Igor falou da cobertura, Fabi falou de diversos meios, vocês falaram da questão do analfabetismo, da pouca escolaridade, eu acrescento. Cícero, muito obrigada pela sua presença, Cícero do Maranhão, muito obrigada. Vocês falaram da questão do analfabetismo, que é grande, como é que a gente faz isso, mas, ao mesmo tempo, da importância do jornal, da presença no local. A gente falou até do problema de visão, que é sério, gente. É sério, esse é um problema sério. Como nós temos, nossa população tem problema dentário, também tem o problema de visão, que com o tempo não é só o óculos para longe, tem a catarata, tem a glaucoma, tem outras coisas que aparecem e essa população vai ficando com mais dificuldade. Então, a gente tem que pensar nisso tudo quando a gente pensa em povo. Mas eu queria, antes de a gente passar para as considerações finais, que o Ronaldo contasse para a gente que assuntos são esses, que eu fiquei curiosa desde o início, que não são tratados, o que vocês tratam. Está sem som. A frase mais lida na pandemia. Liga o som, desliga o som, liga o som, desliga o som. Verdade. Exato. Eu acho que a Fabi, ela trouxe um pouco, assim, de coisas que a gente vem considerando fundamental. Eu acho que o Desenrola ele vem se propondo a tentar contar a periferia do ontem e do hoje. Eu acho que hoje muitas pessoas, mas eu falo muito, numa escala gigantesca mesmo, que usufrui de um posto de saúde, mas não sabe quem foram os moradores que lutaram por ele, usufrui de uma escola pública, mas não sabe o quanto foi importante uma organização coletiva, comunitária, para que surgisse aquele equipamento público de educação ali. Então, hoje, nós nos acostumamos a usufruir de alguns bens públicos que a gente não conhece as histórias por trás dele. Eu posso dizer para vocês que a luta popular, ela faz parte da cultura do brasileiro, mas a mídia tradicional tirou isso da gente, né? A gente usufrui das coisas, mas a gente não sabe as lutas que tem por trás dela. E aí um sintoma muito que a gente tem tentado abordar isso, um sintoma muito comum inauguração de equipamentos públicos, o prefeito vai ali, o vereador vai ali, mas aquilo não é trabalho deles. É um trabalho do território, é um trabalho coletivo que remete a gerações. E eu estou falando isso porque é muito importante, porque, assim, as pessoas que construíram as periferias de São Paulo, elas não moravam aqui, né? Elas vieram de outros estados para cá. E quando essas pessoas construíram, e hoje elas são pais, avós, bisavós, elas veem essas novas gerações se comportando de maneiras assim totalmente absurdas, voltando em Bolsonaro, defendendo uma fala fascista, muitas vezes racista, né, classista também, que às vezes, né, parece que morar na periferia não tem uma questão de raça, classe, território, não, eu não sou afetado por essa estrutura. Então, acho que quando a gente percebe que tudo é parte de uma engrenagem maior, a gente vai tentar fazer essa investigação do princípio, né? Tentar resgatar essa história. Então, hoje, a nossa cobertura, ela sempre vai tentar fazer uma comparação entre quem a gente era antes, o que a gente é agora e o que a gente vai ser depois. É o que a gente vem tentando fazer numa série de reportagens chamada Cidade dos Direitos Invisíveis, né? Onde a gente vai contar um pouco de como passa ano, sai ano, a luta por direitos, ela não para, e quem continua fazendo a luta por direitos é um grupo muito seleto de moradores que não são compreendidos por grande parte da população, e a gente entende porque eles não são compreendidos, né? A gente entende porque eles são rotulados, né? Porque eles não são, de fato, as fontes oficiais sobre as nossas lutas históricas, eles são invisibilizados, e a gente vem tentando, minimamente, criar um espaço de fala para essas pessoas, e principalmente aprender com elas, né? Porque só produzindo informação sobre essas pessoas a gente não consegue. Então, acho que mais do que produzir informação sobre, é produzir para, né? E aí a gente está fazendo agora um novo desafio, que é testar uma outra forma de distribuição de conteúdo jornalístico, que é em telas, dentro de comércios das periferias. A gente entende que esse é um outro salto para que a gente vá de encontro aos moradores. A gente vai colocar telas com notícias de quem produz informação
que tem compromisso histórico e de luta, de direitos, de acesso a direitos, de participação social dentro dos comércios das periferias de São Paulo, compreendendo que boa parte da população que está ali se informa em programas policialescos, se informa por canais de YouTube que tem uma proposta de extrema-direita muito forte, que se informa por uma limitação de acesso à internet muito forte, portanto, só consome informação e não questiona ela e não vai pesquisar outras fontes. Então, a gente vai de encontro a essa população para que a gente tente dialogar com ela, tentando burlar aí essa grande bolha das redes sociais, né? Porque é isso. Publicar em YouTube, publicar no Instagram, publicar no Twitter e publicar no Facebook não gera conversa no sofá da sala, gente. Não gera conversa com senso crítico, né? Então, a gente vai estar indo atrás dessas pessoas para que a gente consiga dialogar com elas e a gente espera que a gente tenha êxito nesse projeto em São Paulo e a gente espera ter muito conhecimento, né, extrair muito conhecimento desse processo. A gente vai atingir inicialmente cerca de 500 mil de pessoas com esse projeto e a gente espera ter êxito para que a gente espalhe essa tecnologia para os movimentos, né? Olha aí, Fabi, Igor, partiu São Paulo, assim, quando a gente já tem uma viagem marcada para São Paulo com o curso de comunicação popular desse ano. Como a gente não se viu presencialmente, uma forma da gente recuperar essa vontade de aglomerar, então a gente está esperando um tempinho para a gente entrar tudo aglomerado dentro de um ônibus e partir para São Paulo. E aí convidamos vocês dois para irem junto com a gente, para a gente conhecer as experiências que o Ronaldo fala e outras experiências que acontecem em São Paulo. Aqui, Valdeci de Curitiba está mandando um olá para a gente também. Quem vai agora? Igor, Fabi? Não, Igor, a Fabi falou que é você, então é você. Ela está em minoria aqui, não. Então, nós contamos, 2-2. Vou agradecer pela oportunidade, para mim foi muito produtivo. Na verdade, só retifico o que a gente já sabe, né? Que é que comunicação popular não se faz através só através das ferramentas tradicionais que nós conhecemos, né? A câmera, a televisão, a rede social, enfim, as ferramentas que a tecnologia disponibiliza para a gente. É mais que nada relacionamento com as pessoas com quem a gente faz comunicação, né? E é aquilo, a gente só tenta projetar, né, da melhor maneira possível, da forma sem filtros, com menos filtros possíveis, o que é o pensamento da comunidade, né, dos moradores das ocupações, né, das favelas. E é isso, nosso objetivo é esse, e isso só é possível fazendo, se relacionando, né, entrando de cabeça na luta, né, indo no sofá das pessoas, conversar presencialmente, fazer um trabalho de território. Nada do que eu faço seria possível sem o trabalho de território que as brigadas... É forte esse trabalho das brigadas, né? E, assim como o do MTST, né, não seria possível. Eu tenho certeza que vocês, sendo uma agência de comunicação, não conseguiriam fazer o que vocês fazem como comunicação, atuando como satélite de comunicação. Tem que ser uma coisa orgânica, produzida pelos próprios militantes, quem está ali dentro da atuação. E é isso, aprendi bastante, eu agradeço bastante a oportunidade. Olha, seu amigo Rodolfo Santiago está aqui batendo palma para você, Igor, e para todos nós. E Renata Mafezoli, diretora do Sindicato dos Jornalistas do DF, diz: muito boa essa ideia, Ronaldo. Fundamental pensar formas que, de fato, conversem com as pessoas, esperando ansiosas resultados dessa experiência. A Renata falando aqui com o DF, então a gente tem DF, Paraná, Maranhão. Luísa de Carvalho, obrigada! Eu também estou adorando essa super aula. Eu sabia que ia ser, tinha certeza que ia ser. Vocês, e eu sei o quantas coisas vocês estão fazendo, então volto a agradecer por terem tirado esse tempo na vida de vocês para participar desse programa. Fabi? Só ganhou. Obrigada, Igor. Foi muito gostoso, não conhecia o Ronaldo ainda. Massa, gostei de saber, vou dar uma procurada lá nas coisas que você citou. O Igor, a gente se conhece aqui no Rio, estamos, vira e mexe, a gente se vê. Claudinha, adoro estar junto.
E eu quero agradecer assim, pelo convite. Eu acho que tem uma coisa que a gente se preza muito para a comunicação, que para além do conteúdo é o formato, né? A comunicação, o conteúdo não seria nada se a gente pensasse formatos padronizados, formatos que todo mundo, que ninguém talvez consiga acessar, né? Tanto no acesso físico e internetico, quanto também o acesso de uma foto diferente, como você faz um vídeo, qual é a linguagem que você vai usar, né? O Vitor sempre falou muito de qual linguagem a gente vai expressar o que a gente acredita. E eu acho que comunicação é também isso, né? Política é formato de comunicação. E eu acho que a gente conversou bastante isso, eu gostei muito também de estar aqui. Não foi nenhum esforço, a minha agenda ela vai estar sempre aberta para estar junto com vocês, vai estar junto com tudo que o NPC traz, tudo que o NPC promove. Adorei ouvir isso. Porque é isso, o NPC também está no território, o NPC também está com a gente, a Teia é uma experiência muito bacana. Eu lembro. A Teia está cada um no seu território, é verdade. A Teia, eu me lembro lá em 2017, quando a gente conversou sobre a experiência, uma experiência nacional, foi em 2017, né? Que teve um lançamento lá em Salvador. Enfim, tem frutos, né? Foi 2018. 2018, véspera do assassinato de Marielle. Quer dizer, no dia seguinte ao assassinato de Marielle. Nós soubemos do assassinato dela à noite, no outro dia de manhã a gente tinha que lançar a Teia. Já foi algo que estava sendo plantado, né? Ela paira sobre essa Teia aqui, ela está forte aqui, presente com a gente. Eu acho que 2 anos depois, a gente está aqui, né, conversando sobre comunicação e várias lives já que a Teia fez nesse processo de pandemia, nesse momento de pandemia, foram fundamentais também para a gente ficar um pouco no eixo, entender que tem esperança, temos esperança. Então, eu acho que é isso, assim, agradecer o convite. Ronaldo? Bom, gente, eu não sei nem o que falar, né? Porque eu sou mais jovenzinho aqui, sou mais o que estou aprendendo mais, né? Que isso? Tá doido? Pô, pra que isso? Quando Tá vocês doido? conversam, me esqueçam, conversam. Não, então, mas assim, eu acho que o NPC ele não existe, não é à toa, né? Acho que mais do que causar esses encontros, mas é causar essa convergência, né? De atores e de processos históricos de luta, né? Acho que quando eu conheci o NPC, eu não tinha uma noção muito clara do que era, e eu fui muito sem ter uma percepção, né? A fundo do que se tratava isso, não só numa questão política, não, no contexto histórico mesmo. E eu falo isso porque é importante, porque às vezes já dá a impressão que, nossa, eu vou no curso anual e tal, vai ser massa, mas eu fui de uma maneira muito despretensiosa, e eu acho que eu não precisei ficar lá meia hora para mim já começar a ficar remoído com tanta coisa que estava sendo discutida ali. E eu saí dali, acho que eu já comentei isso com o Jorge, da Rosa Luxemburgo, saí dali e fiquei quase sem dormir à noite, pensando muita coisa que foi provocada por aquele encontro, né? Então, acho que boa parte das coisas que eu penso hoje na perspectiva política e de comunicação, acho que o NPC ele tem uma contribuição fantástica, e eu acho que é por causa que o que ele faz de melhor é causar esses encontros e essa convergência, né? Então, só agradecer por esse encontro aqui e ansioso para a gente se aglomerar logo mais, né? Seja no Rio, no Maranhão, na Bahia. Pois é, não deu tempo de contar do Maranhão. Eu tô doida para andar por esse país, não aguento mais, quero andar por esse país, quero tomar banho de garapé, É isso. Gente, mas já que Fabi falou que está sempre à disposição do NPC, eu já quero fazer um novo convite. Eu gostei tanto que eu queria, o curso anual esse ano, Ronaldo, vai ser em dezembro, na primeira quinzena de dezembro.
E eu queria repetir, gostaria de convidar vocês para estarem, vai ser nesse formato, mas eu gostaria de repetir essa mesa linda, no nosso 26º curso anual do NPC. É com vocês que está a bola! É um prazer. Eu topo. Isso é uma honra. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode contar com a gente. Então, a gente se vê daqui a pouco. Se vê na teia, se vê na vida, se vê por aí, e estaremos juntos novamente na primeira quinzena de dezembro, com vocês três, falando, trazendo essa força para a gente. Força, Até galera! lá, mais experiências, né, para trazer, né? Eu sei que vocês estão precisando, e se precisar de mim, ó, só falar. Com certeza. Um dia eu vou precisar, sim, para fazer esse curso da NPC que eu não tive oportunidade ainda. Vai fazer, Igor, vai fazer. E vai fazer na aglomeração. Maravilha. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Tchau, viu? Tchau. Na semana que vem a gente está aqui novamente e na semana que vem a gente vai conversar sobre movimentos sociais no campo. Falamos da cidade, semana passada do campo, essa semana falamos da cidade e na semana que vem a gente vai receber a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário e a Confederação Nacional dos Quilombos, a comunicação dessas entidades. E é isso, galera. Então, até tchau, gente. a próxima quinta, sexta-feira. Falou. Tchau, meu povo.